Bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de replicação do DNA. É um processo onde acontece a duplicação do DNA. Né? Ontem a gente falou por cima desse processo. Né? Então, o processo de replicação, ele vai realizar a duplicação do DNA, tá? E essa duplicação ela vai acontecer sempre antes de uma célula se dividir, tá? E isso é essencial para que a célula filha, que a gente chama, ela tenha uma cópia idêntica do DNA da célula mãe, certo? No ciclo celular, quando a célula vai se dividir, esse processo de duplicação, ele acontece durante a fase S, tá? Durante a interfase do ciclo celular. O ciclo celular ele tem é, principalmente tem uma, duas, três, quatro fases. A fase G0, aí algumas pessoas chamam de G1, que é a fase onde a célula está ativa, não pretende, não está se preparando para se dividir. Aí existe a fase G1, que é quando a célula ela recebe uma sinalização, um estímulo para se dividir. Tá? Nessa fase G1, o que vai acontecer é o início da duplicação de toda a maquinaria necessária para a duplicação do DNA. Então, a célula vai produzir muitos nucleotídeos, vai produzir muita enzima, para que durante a fase S ela tenha enzimas e nucleotídeos suficientes para duplicar todo o DNA. Tá? Aí, a próxima fase, depois da G1, a fase S, o DNA é duplicado, e depois tem a fase G2, que é quando as organelas, né, mitocôndria, retículo endoplasmático e bosão, todas as outras organelas, elas são duplicadas também, elas são sintetizadas em maior quantidade para que se divida entre a célula mãe e a célula filha. Tá? Nesse processo de nesse processo de duplicação do DNA, existem algumas etapas, tá? Iniciando pela separação das cadeias, porque a gente sabe que o DNA é uma dupla fita, né? Então, essa dupla fita, ela precisa ser separada, tá? Depois que a dupla fita está separada, vai ser iniciada a realização de uma cópia de cada uma das cadeias. Então, vai ser feita a cópia ao mesmo tempo das duas fitas que se separaram. E ao final dessa síntese, né, dessas novas cadeias, a gente vai ter duas novas duplas fitas. Tá? E cada uma dessas novas duplas fitas, uma fita vai ser da antiga célula e uma fita vai ser nova. É por esse motivo que o processo de replicação é considerado um processo semi-conservativo, tá? Porque aqui, ó, na figura, essas duas hipóteses que eram imaginadas antes, elas já foram há muito tempo descartadas, tá? Então, o processo ele acontece de maneira semi-conservativa. Como assim, professor? Aqui, ó, eu tenho o DNA da célula mãe, da célula que vai se dividir. Essa dupla fita, ela vai se separar. Então, vou ter uma fita aqui azul e uma fita azul aqui. E cada uma dessas fitas vai servir de base para que seja feita uma outra cópia. Então, com base na sequência da fita azul da esquerda, vai haver um pareamento, vai haver a formação de uma nova fita, que é essa rosinha aqui. A mesma coisa vai acontecer com a outra. Então, eu vou ter duas cópias de todo o DNA que a célula antiga tinha, onde uma cópia tem uma fita antiga e uma fita nova, e a outra cópia a mesma coisa, certo? O processo de replicação, ele para aqui, tá? Da azul
para as duas, azul e rosa. Isso aqui é uma outra etapa. Isso aqui é um outro processo. Entenderam a questão da replicação ser semi-conservativa? Ela sempre vai ter uma fita da célula mãe e uma fita nova que foi sintetizada para as células filhas. Professor, sempre duplicando, né? Aí, Sempre duplicando. certo. Da filha mãe e das outras, né? Uhum, sim. Sempre vai ter Ok. uma fita da célula mãe, do DNA que já existia, e uma fita nova que foi sintetizada durante o processo de replicação. Ah, sim, obrigada. Então, sempre tem uma fita parental, que é a fita da célula mãe, e uma fita nova. Professor, Oi. pode acontecer algum erro na hora da duplicação? Ou se pode. Na verdade, é durante esse processo que podem aparecer mutações. Isso acontece tanto durante o desenvolvimento do feto, né, durante o desenvolvimento embrionário, como pode acontecer nas nossas células, né? Porque, assim, todas as nossas células, ela tem um sistema para prevenir que aconteçam mutações durante esse processo, né? Mas essas mutações acontecem e, na verdade, elas são até importantes, porque são essas mutações que fazem com que a gente evolua, né? Obviamente, quando acontecem trocas, perde algum nucleotídeo ou ganha algum nucleotídeo em determinadas regiões, a gente pode ter novas características que são mais benéficas do que as antigas. Então, na verdade, a gente evolui ao longo dos anos em função dessas mudanças na sequência do DNA. Mas elas também podem gerar alterações que são deletérias, né, que podem causar algum tipo de doença. Então, durante esse processo, por mais que exista um processo, um sistema de reparo do DNA que as nossas células possuem, quando um DNA vai ser duplicado, replicado, a gente vai ver que tem várias enzimas. E depois que essa duplicação acontece, vai acontecendo, tem um sistema, outras enzimas, que vão conferindo se o pareamento está adequado, se está tudo certinho. E quando ele acha algum erro, ele corrige. Tá? Só que, assim, esse mesmo sistema, ele também pode errar. Só que a chance de erro é muito pequena, mas pode acontecer. Tá? Então, durante esse processo de replicação, podem sim acontecer erros de pareamento, erros de aquilo que eu falei ontem, de adenina só liga com a timina, pode acontecer sem querer uma guanina se ligar ali fracamente e se não for corrigido, ela permanecer. E aí você vai gerar uma mutação. Isso pode acontecer sim. É pouco frequente e principalmente em função do sistema de reparo que as nossas células possuem. Mas acontece sim. Se não acontecesse, não existia ninguém de olho azul, ninguém de olho verde, não existia pessoas com mais melanina, mais negras, mais brancas, albinas, porque isso foram trocas nas sequências, né, dos nucleotídeos dos genes de produção de melanina, de vários outros. Certo? Obrigada, professor. Vamos lá. Então, o primeiro processo que precisa acontecer, lá na primeira etapa, é que essa dupla fita aqui, né, ela seja separada. Tá? E como é que acontece essa separação? Ela acontece a partir da ação de enzimas, tá? A abertura dessas fitas, ela se dá em regiões específicas.
chamadas de forquilhas, tá? Forquilhas de replicação. Então, tem certas regiões do DNA que tem uma sequência específica onde as enzimas, que no caso são as helicases, tá? Elas reconhecem e ali naquele local ela se liga e começa a abrir a dupla fita, tá? Então, essa primeira etapa é essencial para que o DNA seja replicado. Então, ele pega o DNA que está juntinho e vai abrindo esse DNA. Então, existem pontos específicos, como eu falei, né? Que são as origens de replicação, também chamadas de forquilhas de replicação, tá? Onde existem sequências específicas que essas enzimas reconhecem e iniciam a abertura do DNA. Tá? Nas células eucarióticas, que são as nossas células, né, que o DNA está no núcleo, existem milhares de origens de replicação. Tá? Tem várias origens em pontos diferentes do DNA. E aí várias forquilhas vão se formando ao longo do DNA, e aí o DNA vai sendo replicado, ele não começa a ser replicado num ponto, e aí vai até o final, não. Ele começa em vários pontos e depois tudo isso vai se encontrando, até duplicar o DNA todo. Nas Professor, células... Oi. era uma pergunta. Essa produção aí de melanina tem a ver com a cor do cabelo, né? Também. Aí, tipo assim, pode acontecer de uma pessoa, tipo, nascer com determinada cor de cabelo e ao longo da vida ir mudando? Não. Não, porque, bem, as células do pilar, né, que é quem produz o cabelo, elas têm uma taxa de renovação muito baixa. Então, assim, são células que têm pouca renovação. Teoricamente, pode, mas é tão improvável, porque, assim, existem no nosso organismo células que se dividem mais e células que se dividem bem menos, né? Por exemplo, as células da nossa pele, elas se dividem muito. Por quê? Porque a nossa pele está o tempo todo descamando e novas células estão sendo produzidas para renovar elas da superfície da pele. Todo mundo sabe disso, né? O intestino, as células do intestino, é a mesma coisa. Elas são renovadas com uma frequência muito grande. Mas, por exemplo, os neurônios são células que têm uma taxa de renovação mínima, muito pequena, tá? E isso acontece também com as células do bulbo capilar, que é quem produz o cabelo, porque o cabelo não é célula, né? O cabelo é só uma estrutura de um conjunto de proteínas com carboidrato, com várias substâncias. Então, para isso, a gente teria que ter uma mutação no bulbo capilar, que é o tipo as células de lá, elas têm uma taxa de renovação muito, muito baixa. Então, a possibilidade de acontecer uma mutação naquele local, e ainda assim ser uma mutação que modifique a produção de melanina é muito improvável. Tá? Então, na teoria é possível, na prática é quase impossível, mas é quase só, tá? Entendi. É porque, tipo, tem gente que. Aquelas pessoas que aparecem, tipo, um sinal. Já viu? Tipo, Dá um sinal branco. isso exatamente. Sim. Tipo, Mas ao normalmente longo aquilo da é de vida. Tem a nascença. ver com o quê? É, Normalmente tipo, aquilo é de nascença, né? E aí o ah, que é que sim. acontece? Ele tem um grupo de bulbo capilares e tem uma sequência diferente. Isso pode acontecer com a gente. O nome disso é mosaicismo. Na, né? Até a gente viu ontem, todas as nossas células são iguais. Têm o mesmo DNA. Mas ao longo do desenvolvimento do organismo, em função desses processos de divisão, algumas células podem ter modificações nas suas sequências. E no mosaicismo, o indivíduo pode ter dois grupos diferentes de células. Tá? Ele pode ter DNAs diferentes. Isso pode acontecer e a gente consegue ver bem isso
nas pessoas que têm um olho azul e um olho verde. Isso acontece com pessoas, com gatos, com cachorros. Isso é um indivíduo mosaico. Durante o processo de desenvolvimento, né, dos órgãos, aconteceu uma mutação que permaneceu, que alterou essa característica. Também acontece nessas pessoas que têm um sinal branco no cabelo, tá? Mas normalmente Entendi. isso é mais provável que isso aconteça durante o desenvolvimento embrionário do feto, né? Durante, assim, a vida adulta é pouquíssimo provável que isso aconteça, Entendi. Obrigada, professor. né? Inclusive, nesses pacientes que têm, essas pessoas, pacientes não, que não são doentes, nessas pessoas que têm tipo um olho azul e um olho verde, um exame de paternidade é bem mais complicado, ou um exame de vínculo genético. Chama de heterocromia, né, professor? Isso, é heterocromia. E isso vem porque ele é um mosaico. A sequência de DNA de um olho não é igual a do outro. E aí acaba tendo cores diferentes. Se essa pessoa for passar por um teste de vínculo genético, né, para saber se é filho de alguém ou se é pai de alguém, a análise ela é um pouco diferente. Tem que analisar, primeiro tem que analisar um quantitativo de células dele bem grande, para ver as diferenças, onde tem diferença nas células dele, no DNA das células, porque é provável que o teste não dê um vínculo 100%, por causa da presença de células com uma sequência de DNA um pouco diferente. Então, acaba sendo um pouco mais complicado fazer esse vínculo, mas dá para fazer. Dá para Eu acho que determinar. os pais vão ficar doidinhos, né? Ai, meu Deus, e agora? Mas dá para, geneticamente, consegue explicar e consegue provar que é consegue fazer o vínculo, né? Só que é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Sim, então as forquilhas vão se formando, né? As origens de replicação. Então, o DNA vai se separando, a dupla fita vai se separando em diversos locais, e aí vai chegar uma enzima, tá? Depois, para começar a duplicação. Antes disso, existe um grupo de proteínas chamadas de SSB, que são as proteínas de ligação à fita simples, tá? Single strand fita simples, binding é ligação e protein é proteína, né? Então, são proteínas que se ligam à fita simples do DNA, tá? Para prevenir que a dupla fita se junte de novo, tá? Então, a gente precisa que a dupla fita fique separada para que ela seja replicada. E aí, essas proteínas ajudam a fita simples ficar separada. Então, ela se separa, tem a duplicação e depois as mesmas fitas se juntam novamente. Não. É isso ou não? Não, ela separa, tá? A gente tem a helicase separa, e essa forquilha precisa ficar aberta, porque se nada se juntar ali, ela vai fechar de novo. Isso não pode acontecer antes da duplicação. Então, abre a helicase, aí essas proteínas, essas SSB, elas se ligam, e a dupla fita fica separada o tempo todo, tá? Por causa da ligação dessas proteínas. E vejam que, ó, elas também previnem isso aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma fita simples, mas que a gente teve um pareamento dentro da própria fita, formando que a gente chama de grampos. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, não vai ter como duplicar. Então, essas proteínas se ligam aqui para também deixar, digamos assim, a fita simples que está separada esticada, possibilitando o pareamento.
E aí a gente vai ter aqui uma fita simples antiga e vai ser sintetizado numa fita simples nova aqui, formando uma dupla fita mista, né? Uma fita nova e uma fita antiga. Elas são apenas para que a dupla fita não junte de novo, porque não pode juntar de novo. Entendi. A gente tem ainda uma outra enzima que participa desse processo inicial de abertura, que é a DNA topoisomerase, também conhecida como DNA girase, tá? Ela tira o enrolamento inicial da dupla hélice. Então, a helicase vai abrindo e a girase vai tirando a curva, a fita tem, tá? E aí cada uma tem uma velocidade, nas bactérias, essa velocidade em torno de 500 nucleotídeos por segundo. Se não me engano, a girase humana é bem mais rápida, porque a quantidade de DNA também é muito maior. Nem se compara. Beleza, então o que é que acontece? A dupla fita está aberta em diversos pontos e é necessário que haja agora a duplicação. Só que para duplicar, pessoal, sempre tem que ter uma pequena sequência aqui no início, né, do processo, para que a DNA polimerase, tá? Essa aqui está falando de DNA polimerase 3, a DNA polimerase que vai adicionar os nucleotídeos aqui, ó, do jeito que está aqui embaixo, vai fazer o pareamento, inicia a cópia. Então, primeiro tem o DNA primase, que sintetiza um pequenininho pedaço aqui de RNA. Ela faz um pequeno pedaço de RNA para que a polimerase reconheça e faça a cópia. Por que um pedaço de RNA, professor? Por que não um pedaço de DNA? Precisa ser um pedaço de RNA, porque depois essa sequência aqui precisa sair, tá? Então, essa sequência ela serve apenas para que a DNA polimerase reconheça e faça a duplicação. Mas depois ela vai ser substituída. Se fosse um pedaço de DNA, não ia ter como substituir, porque não ia saber em que local seria, tá? Então, primeiro faz um pequeno primer, um iniciador, aí a DNA polimerase se liga aqui e faz a cópia, tá? Uma coisa importantíssima que a gente vai ver mais para frente é que essa cópia, ela só acontece 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, quando a gente vai pegar a fita 5 linhas, 3 linhas para cá, e ela vai fazer nesse sentido, ela funciona de boa. O problema é a outra fita, que é 3 linhas, 5 linhas. A gente vai ver que o processo é bem diferente. O processo de duplicação dela não acontece de forma direta, como acontece nessa fita, tá? Nas bactérias, existe uma DNA polimerase, que é a DNA polimerase 3, tá? Que ela precisa desse primer para fazer essa polimerização. Tá? Então, vamos lá entender o processo. Tá? A gente tem a dupla fita DNA. Vejam que aqui é a origem de replicação, tá? É uma sequência que tem vários, é uma sequência que é rica em AT, sequências de AT, 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 indicam que ali é uma origem de replicação, tá? Aí o que é que vai acontecer? A DNA helicase vai chegar, né? Vai começar a abrir o DNA. Vejam que aqui ó, o DNA já está separando, já formou aqui a origem de replicação. A DNA primase vai adicionar o primer. Depois, ó, a DNA polimerase inicia aqui, pega a carona no primer e faz a duplicação. Isso vai acontecer milhões de vezes, em milhões de locais, em milhões de horas de replicação que tem no DNA. Pergunta. Pessoal, um minuto aqui.
Vamos voltar. Desculpa aí, pessoal. Vocês entenderam esse início? Sequência do DNA. Aqui é uma sequência rica em AT, onde a helicase vai ligar. Tá? Ela liga no DNA, começa a fazer a abertura. Depois que está aberta a origem de replicação, a DNA primase liga, sintetiza o primerzinho aqui em azul, e depois a DNA polimerase faz a continuação da fita. Professor, nesse caso aí, ela tenta, ele faz essa abertura num certo local do DNA, né? Isso não é a fita completa, é em um local específico que eles escolhem para fazer. Essa abertura só acontece nas origens de replicação. Entendi. Então, a origem de replicação sempre é uma sequência de AT, 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 AT. Então, a helicase reconhece, se liga e abre. Ela não abre realmente em qualquer lugar, não. Ela só abre assim, nas origens de replicação. Certo. Então, como eu falei para vocês, desde a aula de ontem, a síntese da cadeia de nucleotídeos ela só ocorre no sentido 5' 3', tá? Através da ação de uma DNA polimerase. Então, a gente vai precisar, a gente tem no nosso DNA uma fita que é 3 linhas, 5 linhas, que é essa que a gente está vendo aqui em cima, 3 linhas, 5 linhas, e a gente tem uma fita 5 linhas, 3 linhas. Eu estou falando apenas das que a gente já possui, tá? Depois que o DNA é aberto lá na forquilha, na origem de replicação, essa fita aqui, que é 3 linhas, 5 linhas, ela vai ser duplicada de forma direta. Por quê? Vai fazer o primer, aí a DNA polimerase vai colocar o primeiro nucleotídeo, e ela vai vir, ó, no sentido 5' 3'. Então, ela faz uma síntese direta. Do outro lado, o negócio não é tão simples, porque a outra fita é 5 linhas, 3 linhas. Então, eu não posso pegar, colocar um nucleotídeo aqui e ficar fazendo assim no sentido inverso. Não, isso não acontece. Então, como é que essa outra fita vai ser duplicada? Uma fita, que é a que faz o pareamento nas 3 linhas, é normal, direto, 5 linhas, 3 linhas. Ela é feita por partes, tá? Então, o que é que acontece? Abre a forquilha. Nessa fita aqui de cima, 3 linhas, 5 linhas, a DNA primase vai colocar o primer aqui, ó, nesse ponto. Aí a polimerase liga e sai copiando. Na fita de baixo, a DNA primase não pode botar o primer aqui, porque a DNA polimerase não vai conseguir sintetizar no sentido inverso. Então, o que é que ela faz? Ela coloca o primer aqui, e aí a polimerase liga e desce. Aí depois ela bota, aí a forquilha vai abrindo. Aí ela coloca um outro primer aqui, e aí a polimerase liga e desce. Então, ela vai fazer a síntese aos pedaços. À medida que a fita vai abrindo, ela coloca um primer lá na frente e a enzima vem voltando. Coloca lá na frente e a enzima vem voltando. O nome desses fragmentos são os fragmentos de Okazaki, tá? E isso acontece para duplicar a fita que a gente chama de fita retardada, que vai fazer a duplicação da fita 5 linhas, 3 linhas, tá? Ai, tem um vídeo, eu acho que eu não tenho mais ele, não. Não tenho mais. Mas eu posso copiar no YouTube. Tem. Vamos procurar no YouTube. Vamos, já está aqui, né? Os desenhos do meu filho. Essa DNA. Ah, perturbação. Vai de me perturbar, meu povo. Eu estou dando aula. Ah, esse vídeo aqui é legal. Ele mostra bem direitinho. A pandemia acelerou muita possibilidade. Vocês estão vendo o vídeo?
Sua equipe está preparada? Conheçam... Sim, professor. Tanto em eucariotas. Vocês estão vendo o vídeo? Sim, tô vendo. Tá, Tá vamos tudo lá. ok. Como procariotos, DNA, a replicação certo? inicia-se em uma sequência particular. Então, tem a fita 5 linhas e 3 linhas e a 3 linhas e 5 linhas. Então, vejam que essa aqui vai ser simples de fazer, porque vai formar um primer aqui, quando separar, e vai fazer no sentido de 5 linhas e 3 linhas. A fita, e isso é o sentido da fita que está sendo sintetizada, tá? Não é o sentido da fita que já existe, não. De nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de TP, promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fitas simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação, mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade cristalina do primer de RNA, a DNA polimerase começa seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar a fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiesterase, adicionando nucleotídeos no sentido de 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E esta é a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase. Adicionar nucleotídeos para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de... Vejam que nessa síntese descontínua dos fragmentos de Okazaki, aqui, ó, ele não está ligado no próximo primer. Esse fragmento não está ligado no próximo primer. Por isso que ele diz que são fragmentos, que não é uma fita. Por mais que ele coloque vários primers, a sequência se aproxime, não está ligado. Então, o que ele vai mostrar agora é que vai, depois que essa parte foi, essa fita foi, os fragmentos foram sintetizados, o que é que vai acontecer? Vai tirar o primer de RNA, e depois vai ligar essas fitas, tá? Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase-H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. E aí, depois, tira o RNA, coloca o DNA e a RNA ligase junto aos fragmentos. Essas explosões não são nada legais. Ai, pai. Por que forma aqueles fragmentos primeiro, professor? Não daria para formar já perfeitinho antes?
Não. Por que é que não dá? Por causa do sentido. Essa fita descontínua, ela não pode vir daqui para cá. Ah, entendi. Então ele E faz aí, aqueles ó, fragmentos para poder seguir a sequência correta. porque a forquilha, ela não vai estar abrindo para a esquerda, não, entendeu? A forquilha está abrindo para lá, para cá. E aí esse pedaço sintetiza no sentido contrário. Aí ele vai abrir mais para cá, aí ele vai lá na frente para sintetizar voltando. Diferente dessa aqui. Essa aqui de cima, como a forquilha está abrindo para a direita, ele vai só seguindo. Essa aqui não, a forquilha está abrindo para a direita, mas ele para a esquerda. Por isso que tem que fazer em fragmento. Entendeu? Entendi, professor. Samara, Eliseu, entenderam? Tudo ok. Joali já foi que falou. Ana Tá Júlia. tranquilo, prof. Tá tudo ok, viu? É bem legal essa animação de replicação. Eu vou colocar lá no cigarro, aproveitar. Colocar no cigarro. Então vamos voltar. Fica mais fácil vendo bem. Então é o que está acontecendo. Ó. A forquilha está abrindo para cá. Essa fita vai seguindo, mas essa ela tem que vir fazendo no sentido inverso. Tá? Como ele fala, vai retirar os primers de RNA, a RNase-H, aí vai vir uma outra DNA polimerase para colocar nucleotídeos no lugar dos primers e depois é ligar. Então, os primers são removidos, substituídos por DNA, né? Uma DNA polimerase. Depois, também existe a DNA polimerase que vai corrigir os erros de pareamento. Essa polimerase é a que eu falei do sistema de reparo, tá? Então, se tem alguma coisa errada, ela tira o nucleotídeo e coloca o nucleotídeo correto. Lembrando que ela não faz isso 100%, ela faz isso 99%. Então, existe ainda a probabilidade de ficar alguma coisa errada. Muito pequena, mas existe. E por último, a DNA ligase junta os fragmentos contínuos. E isso vai acontecer até que todo o DNA seja duplicado, certo, pessoal? Todo o DNA precisa ser duplicado. Para que a célula tenha o DNA em dobro, para que ele se divida igualmente entre as células. Uma região muito importante do cromossomo, né, da sequência do DNA, fica nos telômeros, tá? Os telômeros, eles são milhares de repetições de sequências que não são codificantes de DNA, tá? Ou seja, são regiões de DNA que não produzem proteínas, tá? Elas são não codificantes e elas estão complexadas com muitas proteínas. Elas normalmente são as extremidades dos cromossomos e servem para proteger as extremidades das fitas lá dos cromossomos, tá? Sendo que em quase todas as nossas células autossômicas, que não são as células sexuais, né? Também são chamadas de células somáticas, os telômeros, eles vão encurtando a cada vez que a célula se divide, tá? Então, cada vez que a célula se divide, essa região do telômero vai ficando menor. Por que isso acontece? Isso a gente vê também, a gente vê também quando a gente vai fazer um sequenciamento de genoma do COVID, do SARS-CoV-2, que a gente tem feito. As regiões das extremidades, tipo assim, do final, do iníciozinho e do final do genoma, elas são muito difíceis de a gente sequenciar
porque não dá para colocar primer no final para copiar. Então, existe uma certa dificuldade da gente fazer isso. E acontece a mesma coisa com os telômeros. A cada vez que a célula se divide, a cópia dessa região finalzinha do telômero, ela é um pouco difícil, porque é difícil você colocar um primer nela, por causa da grande quantidade de repetição de sequência. Então, cada vez que a célula se divide, essa região ela vai meio que diminuindo, né? Existem vários estudos até mostrando a relação desse encurtamento dos telômeros com o envelhecimento das células, tá? Então, existem estudos que mostram, né, que uma vez que os telômeros têm encurtado, além de um comprimento crítico, a célula não é mais capaz de se dividir. E aí ela é considerada senescente. Ou seja, chega um momento que se perdeu tanto, encurtou o telômero, que não é mais possível que a célula se divida, tá? E aí não vai ter mais renovação daquele tecido, tá? Por isso que essa região também está envolvida aí com a questão do envelhecimento do tecido, do sistema, tá? Nas células germinativas e também nas células-tronco, o que são células germinativas? São as células sexuais, espermatozoide de ovo. Tá? E as células também são as células que dão origem a todas as outras células, tá? As células germinativas lá do processo embrionário e as células-tronco. O telômero não curta, tá? Isso acontece em células cancerosas, né? Células cancerígenas. Nas células cancerígenas. E aí, essas células elas nunca entram em senescência. Elas nunca perdem a capacidade de se dividir. O que é que acontece? A DNA polimerase ela não consegue replicar o segmento terminal da fita descontínua, tá? Dos cromossomos, porque ela não precisa colocar um primer lá na frente para pegar voltando, pegar voltando é outro. Fazer o pareamento voltando. Então, na região do telômero, que é a região de finalização, fica difícil de colocar esse primer no final, tá? Pela RNA polimerase, tá? E aí a telomerase sintetiza um segmento por um processo de transcrição inverso, tá? É um processo meio complexo, tá? Vamos considerar aqui, ó, a dupla fita, a fita descontínua ficou incompleta aqui, tá? Não finalizou o pareamento, porque precisaria colocar um primer aqui no final, aqui, e não tem como colocar esse primer aqui, tá? Então, o que aqui a telomerase faz? Ela adiciona, né, uma sequência de DNA na região 3', tá? Mais para frente da fita contínua, para poder fazer o restante desse pedaço aqui, tá? Então, a gente precisa desse pedaço aqui. Aí a telomerase adiciona uma sequência qualquer para que faça o primer aqui e copie esse pedaço, tá? Só que ao longo do tempo, essa telomerase, ela coloca fragmentos menores, então essa síntese do final aqui fica bem difícil de ser feita. Professor, logo no início, quando a pessoa está no início de um câncer e tal, esse processo aí da telomerase fica, no caso, tipo, durante o processo, no meio, assim, que tem a Como assim? ocorrência? Tipo, Pergunta uma pessoa tá com câncer, certo. logo de início. Aí o processo é esse da telomerase, meio? Não. No câncer, a gente tem, na verdade, teria que ser uma aula sobre processos
processo de regulação do controle do ciclo celular. O que acontece? Nas nossas células existem genes que ativam o processo de divisão celular, tá? Que é necessário, e a primeira coisa que vai acontecer é a duplicação do DNA. E existem genes que a gente chama de genes supressores de tumor. São genes que desligam a divisão da célula. Então, a célula vai dividir quando for necessário, tá? As células cancerígenas, elas acabam tendo mutações, acontecem mutações nelas, que podem acontecer nos genes que estimulam a divisão celular, e aí esses genes eles ficam ativados de forma direta, mesmo quando não é necessário, tá? Porque eles são ativados em função de estímulos, tá? Então, tem uma substância, um fator de transcrição, um sinalizador que se liga e ativa esse gene. Aí a célula vai se preparar para se dividir. Depois que se divide, que está ok, o sinalizador desapareceu, aí o gene supressor tumor ativa para parar essa divisão. Na célula cancerígena, aí existem mutações, alterações, que fazem com que os genes que estimulam a divisão fiquem ligados o tempo todo, fiquem ativos o tempo todo. Então, a célula, ela vai se dividindo, mesmo que quando não é necessário. Ou, então, o gene que é supressor do tumor, que regula essa divisão, ele acaba sendo Então, quando a célula é estimulada, ela divide e não tem essa divisão. Então, não tem uma relação direta com o telômero, mas direta com os genes que estimulam a divisão e genes que inibem a divisão. Quando você perde esse controle de estimular, e aí, como ela se divide muito, ela vai adquirindo mutações em outros locais e ela começa a perder a sua função. Porque o câncer não é só uma célula que está se multiplicando de forma descontrolada. Além de ela estar se multiplicando de forma descontrolada, ela produz proteínas que não têm a função adequada. Então, ela perde a função primária dela. Então, o câncer não é apenas um tecido que se multiplica muito. Porque a gente tem, por exemplo, os tumores benignos, são células que estão se multiplicando de forma descontrolada, mas as células são funcionais ainda, né? Nas células cancerígenas, não, elas perdem o funcionamento delas, e aí elas vão destruindo o tecido, porque elas vão consumindo muitas substâncias, e aí vão tirando o espaço das células normais. Geralmente, quando é benigno, é uma quantidade maior, né? Assim. Não necessariamente a quantidade é maior, mas a funcionalidade das células permanece. Ah, Elas entendi. continuam até exercendo a função delas. Enquanto no câncer é uma destruição das células, né? Ah. Obrigada, viu, professor, pelas explicações. Né? Então, a aula de hoje de replicação semi-conservativa, né? A cópia dessa fita é sempre unidirecional, sempre é no sentido 5 linhas, 3 linhas, não pode acontecer no sentido inverso, tá? Então, na fita que é 5 linhas, 3 linhas, os fragmentos de DNA são sintetizados de trás para frente, via fragmentos de Okazaki, do jeito que a gente viu no vídeo, tá? Aqui a gente tem um quadrinho com o resumo das enzimas que atuam lá, né? A DNA helicase, que abre a dupla fita, separa os dois filamentos de DNA, as duas fitas, e promove o avanço da forquilha de replicação. Tá? A DNA girase, ela vai evitar que a dupla fita fique torcida, né? Então ela vai distorcer a fita. Tá? A DNA primase, ela adiciona uma pequena sequência de RNA, que é o
primer, para que a DNA polimerase possa se ligar, né, a partir do primer e ir fazendo a polimerização. Principalmente quem faz isso é a DNA polimerase 3, isso aqui considerando células eucarióticas. Temos ainda a DNA polimerase 1, que é a enzima que retira o primer de DNA e repõe DNA naquele local, no caso da fita que é produzida a partir dos fragmentos de Okazaki. E, por último, a gente tem a DNA ligase, tá? Que é quem vai juntar os fragmentos de Okazaki da fita descontínua. Tá? Referências. Eu vou... desculpa que eu estou morrendo de sono. Eu vou colocar uma lista para vocês amanhã, como uma atividade assíncrona, tá? A gente não vai ter encontro amanhã. Eu vou colocar essa lista lá no Siga para vocês responderem, tá? Para vocês me entregarem, tá? E na segunda a gente continua com a aula de transcrição, certo? Professor, vale É pra nota essa Vale. lista? Vale. Vale nota? Sim. Ah, tá. Mas não tem um prazo, não precisa entregar segunda, não, tá? Vocês podem ficar para entregar até o final da semana que vem. No caso, vai ser da primeira avaliação, é? Vai entrar para a nota da primeira avaliação. A gente vai fazer na semana que vem, deixa eu ver quais são. Ô, professor, a primeira avaliação são quantas